Então, esse aqui é o paper, né? Esse paper aí de um método para investigar, né, o trabalho relacionado aí aos problemas com as extremidades superiores, né, até inferiores na realidade, né, do Lynn McTamey e do Nigel Corlett. Isso aí é um trabalho de uma universidade inglesa, né, no Reino Unido, lá do ano de 93. Então, esse paper aí, esse método aí, né, esse chamado RULA, né, The Rapid Upper Limb Assessment, né, um teste de extremidades superiores rápido, ele vai olhar o quê? Ele vai olhar a postura, então, do pescoço, do tronco e das extremidades superiores. Também vai analisar um pouco a questão da função muscular e das cargas externas que esse corpo está experimentando, né? De uma forma bem, vocês vão ver de uma forma bem simplista, digamos assim, a questão da função muscular e das cargas externas, né? Ele tem um pouco mais de peso sobre a questão da postura corporal do indivíduo. Eu não sei, falei já sobre a questão do VPN aqui, né? Esse paper aqui, por exemplo, eu acho que eu tentei baixar ele aqui de casa normalmente e não consegui. Aí coloquei pelo VPN da Udesc, né? Se vocês procurarem ali como se faz, colocarem ali no Google Udesc VPN, algo assim, vai te dar os passos que você tem que fazer aí no seu computador para poder usar o VPN e acessar os sites como se você estivesse dentro da Udesc, né? Então, estando dentro da Udesc, nós temos certas permissões, né? Alguns contratos que a universidade tem com esse tipo de publicadoras online aí, então você já consegue baixar o arquivo completo. Mas bem, então este artigo ele basicamente vai fazer o quê? Aqui, desenvolvimento desse método aí do RULA. Ele vai se dividir basicamente em 3 etapas, né? A primeira etapa ele vai trabalhar sobre os métodos de avaliar a postura, né? Que é o que mais nos interessa na realidade aqui no nosso assunto, né? A postura do indivíduo. Então o que ele fez? Ele dividiu o corpo humano em 2 grupos, grupo A e grupo B, tá certo? Onde o grupo A inclui então a parte superior e inferior do braço, né, digamos assim, braço, antebraço e punho. E o grupo B ele inclui pescoço, tronco e pernas, né? Então, de alguma forma, também ele está incluindo ali os membros inferiores, no caso, as pernas. Então, ele tem esses 2 grupos. Com o grupo A, que é esse primeiro grupo, onde ele inclui ali o braço, né, parte superior e inferior do braço, e o punho, ele vai dar algumas notas, né? Vocês veem ali, né, o 1, 2, 3, 4, ali são notas dadas em função da posição do braço, né? No caso aqui, upper arm seria o nosso braço, né? O lower arm seria o antebraço. Então, com relação ao braço, então você tem ali, ó, 4 notas, 1, 2, 3 e 4. E você vê ali, né? A nota 1 vai ser caso o braço, né, tenha uma extensão entre 20 e menos 20, né? Ou seja, 20 de extensão ou 20 de flexão. Tem aqui o desenho aqui na página seguinte, olha aqui, ó, esse primeiro desenho aqui, ele vai te indicar, então, se você está ali em 20 de flexão, 20 de extensão do braço, então a tua nota é a nota 1. Certo? Você ganha uma nota 1 com relação ali ao teu braço. E assim por diante você pode ganhar então a nota 2, outra vez a nota 2, ou a nota 3, ou a nota 4, em função da posição desse teu braço. Então se você ver aqui está com mais detalhe, né, diríamos aqui. Então tem uma nota 2, se você tem uma extensão maior que 20, entre 20 e 45 graus, ou uma extensão maior que 20, ou uma flexão entre 20 e 45 graus. Nota 3, se você tiver uma flexão entre 45 e 90 graus, e nota 4, se você tiver 90 graus ou mais de flexão, tá certo? Então você tem aqui, né, essas 4 notas, tá o desenho ali do o bonequinho.
para diferentes opções angulares ali. Na realidade, o que você está medindo ali é o ângulo do ombro, qual é o valor de flexão e extensão que ele tem, e uma nota para cada um deles. Dá de perceber que quanto maior a nota, mais desconfortável vai ser, né? Quanto maior a nota, menos saudável essa postura é. Além disso, né, dessas notas, existe ali um fator de aumento dessa nota, caso você tenha, nesse caso aqui, o teu ombro elevado, né? Então, se o teu ombro está elevado, e você vai somar a nota que você acabou de colocar, né? Você pode, no caso inicial, você tem ali notas de 1 até 4. Se você ganhou lá, sei lá, nota 3 na posição em que o indivíduo está, aí você verifica. Se o ombro dele estiver elevado, então você vai aumentar 1 a essa nota que você acabou de obter, tá certo? Então está aqui, né? Você vai acrescentar um 1 caso o ombro, né, estiver levantado. Ainda mais aqui, você vai acrescentar um 1 caso o braço estiver em abdução, tá certo? E você vai subtrair 1 dessa nota ali caso o teu braço estiver apoiado ou tiver algum suporte segurando ele, né? Então você aí, no caso, a tua nota diminui. Ou seja, você está numa posição um pouco mais saudável. Então, dessa forma, né, você tem ali, então, a avaliação dessa primeira junta ali, que seria o ombro. E assim por diante, né? A gente vai passar por aqui, né? Mas assim por diante, você vai ter uma nota, um número, um valor para cada uma das posições, né, da postura dessa junta em especial, e vai ter, em alguns casos, digamos assim, um aumento ou uma diminuição daquele valor, dependendo de determinadas especificidades da tua posição. Com relação ao antebraço, né, que seria este lower arm aqui, então você tem nota 1 e 2, dependendo se ele está em flexão de 60 a 100 graus, e ele tem nota 2 se ele tiver uma flexão menor de 60 ou maior de 100 graus. Novamente, você tem aqui um fator que pode fazer com que essa nota aumente, que seria o quê? Que você estivesse trabalhando atravessando a linha reta entre, né, que seria o plano sagital ali da pessoa. Então, olha aqui o desenho, ó. Então aqui, com relação ao antebraço, você vai ter uma nota 1 ou uma nota 2, dependendo em que range, em que faixa de movimento você está. E aqui, olha, se você olha de cima e esse teu braço, por exemplo, se esse teu braço direito ele estiver trabalhando ao outro lado desta linha, desta midline aqui, ó, certo? Que seria onde eu digo que vai o plano sagital. Se ele está trabalhando ao outro lado dessa reta, então você tem que aumentar 1. Né? Tem um incremento de 1 no teu índice. Então, caso você estivesse trabalhando aqui nesta faixa aqui de mais de 100 graus, e ainda trabalhando do lado oposto da reta do plano sagital, então você tem que pegar esse índice 2 aqui e aumentar 1 no seu valor, tá certo? Ok. Seguinte, o punho. Então, no caso do punho, né, aqui em verde, né, eu fui trocando as corzinhas aqui, né, o punho. Então, você tem notas 1, 2, 3, 1 e 2 e 3, caso o punho esteja na posição neutra. 2, se ele estiver com flexão ou extensão entre 0 e 15 graus. E 3, se estiver com mais de 15 graus sem extensão ou flexão. Ainda, você vai ter um aumento ali, tá certo? Do teu índice, caso em alguma dessas 3 ângulos que acabamos de falar, você ainda estiver sobre eles uma desviação do radial ou ulnar, né, ali do antebraço. Então você olha ali o teu desenho, tá aqui, né, ó, o punho, né? Então você tem os teus índices aqui, ó, 1, 2 e 3, dependendo em que ângulo você está trabalhando, tá certo? E ainda dependendo deste giro aqui, ó, do teu punho, né? Se você está com o teu punho rotacionado aí fora da linha média, então você vai ter um aumento de 1 naquele índice que você acabou de calcular. Ainda, esse mesmo punho, tá certo? Vai ter um outro avaliador, que seria o
wrist twist, tá certo? Então ele é 1, caso o teu punho esteja na metade da faixa de giro do twist aqui, né, de rotação, e 2 se ele estiver perto das extremidades, tá certo? Então você tem basicamente o que? A questão do ombro, do cotovelo e do punho. Você tem duas avaliações, tá certo? Uma para o wrist e outra para o wrist twist. No caso desse wrist twist aqui do giro do punho, então você tem um se você está perto, né, da faixa central de rotação, e 2 se você está mais afastado dessa faixa central de rotação. Aqui nesse caso, o de cima, né, na realidade, a gente poderia melhor desenhar este movimento aqui, né, como um giro, né? Um giro, se você coloca a tua mão aí sobre a tua mesa e você coloca um eixo que sai da mesa para cima, então é o giro em torno desse eixo ali, né? Enquanto que o wrist twist é um giro em torno do eixo que está saindo do cotovelo e chegando no pulso, chegando no punho. Beleza, seguinte, né? Tem agora o grupo B. Então falamos já sobre o grupo A, que era braço, antebraço, punho, né? Duas características do punho. E agora no grupo B, então, nós temos o pescoço, o tronco e as pernas. Com relação ao pescoço, você percebe aqui que cada uma dessas avaliações que ele faz, né, de braço, antebraço e tal, ele está suportando tudo isso aí com a literatura, né, com a bibliografia que tem, como que, né, a literatura avalia isso. Então, ele, por exemplo, aí, nesse caso aqui do braço, né, do upper arm do braço, então ele tem ali umas determinadas referências bibliográficas que suportam essa nota que ele está dando aqui. Tá certo? Aqui, ó, outras referências bibliográficas, né? Referências bibliográficas que suportam a nota que ele escolheu. No caso do pescoço, então, o que é que nós temos aqui, ó? 4 notas, 1, 2, 3 e 4, dependendo da flexão, né? Entre 0 e 10, flexão de 10 e 20, mais de 20, e 4 se ele está em extensão. Então, você tem aqui, ó, esse aqui é o pescoço do boneco, vocês estão vendo aqui. Flexões, você iria com a cabeça para frente, né? De 0 a 10, de 10 a 20, de mais de 20, ou extensão, se você vai com a tua cabeça na direção, para a direção posterior. Então, cada posição dessas tem a sua nota, 1, 2, 3 e 4. E tem ali um agravante, digamos assim, né? Você vai ter que acrescentar 1 caso o teu pescoço também tiver alguma rotação ou caso ele tiver alguma abdução, né? Que seria o giro, né? Além da flexão, ou seja, aquele giro, né? Lembrem, esta flexão que nós estamos vendo aqui é o giro. Imagina que você tem um sistema de coordenadas, está colocado no centro da tua cabeça, tá? E você tem o eixo X saindo do centro da tua cabeça, passando pela tua nariz e indo para frente na horizontal. Você tem o eixo Y do centro da tua cabeça, passando pela parte superior da cabeça e subindo na vertical, tá certo? Deixa eu fazer aqui um desenho para ver se me sai. Esse aqui é o indivíduo aqui, então você vai ter um eixo X aqui, ó. Um eixo Y subindo, certo? E um eixo Z, então, de acordo com a regra da mão direita, ele vai ter que estar indo aqui, nesse caso, para lá. Então, esse aqui seria o eixo Z. Esse aqui seria o eixo Y. E esse aqui seria o eixo X. Então, a flexão dessas 4 opções ali, de 0 a 10, de 10 a 20, de mais de 20 ou de extensão, flexão e extensão vai ser todas em torno de quem? Em torno do eixo Z. Tá certo? Flexão seria em torno do eixo Z. Este twisting aqui seria rotação, tá certo? Então, esta rotação aqui seria em torno do eixo Y. Tá certo? E, finalmente, este side bending aqui seria em torno do eixo X. Tá certo? Então, se há algum movimento fora da flexão, se há rotação ou adução, então você tem que somar 1, né? Aumenta em 1 o valor do índice.
Isso é com relação, então, ao pescoço. 1, 2, 3 e 4, e logo, então, você aumenta em 1, né, caso você tenha esses outros movimentos. Com relação ao tronco, bem similar, né? Você tem ali, ó, 4 notas em função do ângulo de flexão. Tá certo? Olha ali, ó. Quando você está sentado, bem suportado na tua cadeira, né, com ângulo de 90 graus ou mais, então a tua nota é 1. Se você tem flexão até 20 graus, a nota é 2. Até 60, entre 20 e 60, a nota é 3. E mais de 60, a nota é 4. E você pode, então, novamente ter um aumento nessa tua nota do tronco, dependendo se você tem os outros dois giros, né, que no nosso caso seria, então, rotação e abdução, adução. Aqui você vê aqui, ó, este aqui é o caso do tronco, né? Esse aqui é o bonequinho. Teríamos aqui as pernas dele, né, aqui. Então, aqui no quadril, você está vendo aqui o giro, 0 graus, nota 1. De 0 a 20 graus de flexão, nota 2. De 20 a 60, nota 3. E mais de 60, nota 4. Isso aqui pode novamente, né, aqui, ó, ser aumentado em 1. Você tem que aumentar em 1 se além dessa flexão você tem então um movimento de rotação ou adução, abdução. Então é bem simples, digamos assim, né? É uma questão de quantificação, um pouco quantificar qual é a postura da pessoa com relação a essas juntas aí mais comprometidas no caso de movimentos de operários dentro de chão de fábrica, né? Trabalhando em chão de fábricas. Beleza, então essa figurinha 3 aqui, ó, eu diria que é a figurinha-chave do método. O que você vai fazer, então? Você já calculou, tá certo? Qual é o índice? Lembra, cada índice ele pode ser aumentado, né? Em alguns casos ele pode ser aumentado em 1, até diminuído em 1, dependendo da condição específica. Mas você já então encontra os valores aqui, ó, do braço, do antebraço. Você já pode preencher o número aqui do punho, deste outro tipo de punho. Lembra que punhos tinha 2 critérios. E esse aqui é o grupo A. E no grupo B, que era pescoço, tronco e pernas, então você já também pode colocar o teu número aqui, dependendo da postura do indivíduo, tá certo? Quando você pegar esses dados ali, o que você vai fazer? Você vai preencher ainda, então, essas outras 3 caixinhas aqui, ó. Então, com essa informação que você mediu, agora você vai preencher estas 3 caixinhas que eu coloquei aqui com setas, né? Azul clara, vermelha, laranja, verde, vermelha, laranja, tá certo? No final, já vamos ver isso, né? E no final das contas você vai ter aqui um grand score, tá certo? Uma nota final, que vai te dar um resumo, né, de quão boa é a postura em que esse trabalhador está em função das forças que ele está fazendo, da ação muscular do trabalhador. Beleza, então como que a gente acaba de preencher essa tabela aqui? Então vamos lá. Aqui, esta parte daqui da tabela A, para preencher o score A. Então tá aqui, ó. Essa tabelinha 1, que é da cor azul aqui, que vai ir aqui nessa caixinha. O que é que você vai ter ali? Lembra, nós já temos essa informação, já temos todos estes, no caso aqui, 4 valores para a postura do indivíduo. Então, com essa informação, eu venho aqui nessa tabela 1, tá certo? E aí o que eu tenho? Imagina que a nota, tá, do braço, do upper arm, foi 3. Que a nota do antebraço, como foi 3, então eu vou escolher uma dessas 3 aqui, ó, do antebraço foi 2. E que a do postura do punho, aquela postura inicial que tem a ver com a flexão, fosse 4. E que a nota com relação ao twist, a rotação do punho, fosse 1. Então, quanto que é essa minha nota definitiva ali da tabela 1? Então, simplesmente você vai pegar essa informação e vai ir fechando, e você vai chegar onde? Primeiro, quando você disse que a nota era que a nota do braço era 3, então você fica, né, reduzido a essas notas aqui.
Quando você diz que a do braço, do antebraço é 2, então você reduz ainda mais o teu espaço, você fica reduzido a estas notas aqui. Quando você diz que o teu punho, o teu pulso dele é 4, então você se reduz ainda mais e você vai dizer, olha, então eu estou aqui entre esses dois valores. E se o teu valor aqui da rotação do teu punho for 1 ou for 2, então você, no final das contas, vai dizer, olha, a minha nota total desta tabela é este número 5 aqui. Tá certo? Então esse é o uso da tabelinha, bem simples, digamos assim. Você mede as posições, para cada posição, braço, antebraço, punho, etc., você vai ter uma nota. Essa nota pode ser aumentada ou diminuída, dependendo do caso específico. E depois disso, você vem para essa tabela 1 aqui, entra com esses dados que você acabou de obter, e você obtém, então, quanto que é o valor final dessa tabela A, que está em azul claro, e que esse número, então, ele vai cair aqui nesta caixinha. Nesta caixinha aqui. Um segundinho. Beleza. Como que fica no caso da tabela? Esse daqui era para o grupo A, tá certo? Ou seja, braço, antebraço, punho, né, e giro do punho. Como que fica para a tabela B? Bem similar. Então, aqui na tabela B, esta seta de verde claro aqui. Se vocês forem na seta de verde claro, a mesma coisa. Vocês vão encontrar aqui uma tabela idêntica, né? Então, você vai entrar com os dados de que, olha, no pescoço a nota foi 4. Então, a nota foi 4, então eu fico limitado a isto aqui. A nota do tronco, ela foi 3. Então, como a nota do tronco foi 3, eu fico limitado a isto aqui. Finalmente, se a nota das pernas foi 2, então eu termino encontrando que o meu valor aqui para essa tabela vai ser, então, este valor de 7 aqui. Esse valor de 7 é o que você vai levar lá em cima, tá certo? Para preencher aqui esta outra, que ele chama aqui de posture score B, né? Esse score aí, esse placar dessa postura. Ok. Bem, agora vamos então preencher os outros valores aqui, ó, músculo e força. Então tá aqui, ó, músculo e força, né? Os placares de músculo e força. Então temos aqui essas tabelas, ó, a tabela da figura 4 e a tabela da figura 5. Ele vai discorrer aqui, tá? Eu estou passando rapidamente pelo paper, ele vai discorrer aqui de onde ele fez as contas e tal, mas basicamente você vai utilizar a tabela. Então você vai ter a tabela ali, ó, que vai dar um placar de 1, se a postura é principalmente estática, ou se você tem que manter coisas, né, fazer esforços mantidos por mais de 1 minuto. Então aí você vai ganhar 1. Ou se você vai ter que fazer movimentos repetitivos por mais de 4 vezes por minuto. Nesse caso, você vai alimentar lá, né? Eu desenhei aqui de vermelho, então você vai alimentar lá aquela caixinha que diz aqui Moscow com o valor 1 ou com o valor 0, né? Em função da duração desse movimento, se ele é estático ou do número de ciclos que ele tem por minuto. Finalmente, né, você vai ter aqui, então, a questão da ação muscular. Então, você tem aqui, ó, perdão, da ação muscular, não, da força, né? Da força ou da carga.
Então você vai ter lá aquele score, aquele último placar lá, vai ter 0, 1, 2 ou 3. Em função de que, ó, o 0 é se você não tem resistência ou você está carregando uma carga intermitente de até 2 kg. 1, se a carga está entre 2 e 10. 2, se a carga está entre 2 e 10, mas é uma carga estática, né? No caso do 1, a carga era intermitente. Ou também você vai ganhar um 2 se a tua carga está entre 2 e 10 e é uma carga repetitiva de força. O caso do score máximo neste item aqui vai ser o score 3, que vai ter então, se você está carregando uma carga de 10 ou mais quilogramas de forma estática, ou se as cargas são com 10 quilogramas ou mais, ou cargas repetitivas. Ou ainda se você tem forças de impacto, ou seja, forças que você tem que realizar de forma em tempos muito curtos, né? Movimentos de impacto, no caso, né? De movimentos bruscos na tua tarefa que você está fazendo, então você vai ganhar um 3. Ok, você colocando todos esses números lá, então olha aqui, ó, já temos toda essa nossa figura 3 aqui, toda a tabela está preenchida. Você tem, então, a questão da postura, tanto do grupo A como do grupo B. Você tem a questão muscular do grupo A e do grupo B. Você tem a questão da força, né, que está sendo carregada para o grupo A e para o grupo B. Você vai somar cada um desses placares e vai obter, então, o teu score final aí, o teu placar final, tanto um que é chamado C, que vem do grupo A, e o outro que é chamado D, que vem do grupo B. Com esses dois scores aqui, o do C e o do D, você vai entrar para encontrar o tal do grand score aqui, é o resultado final aqui, o grande placar aqui. Então, esse daí é novamente outra tabelinha, que é esta linha azul um pouquinho mais escura aí, meio roxa, que está aqui, ó. Lembra, depois que você somou todas as pontuações de postura, força, que é peso que você está levantando, ação muscular, você somou tudo isso e obteve o score C no grupo A, ou seja, braço, antebraço e punho, e obteve o score D no grupo B, ou seja, pescoço, tronco e pernas. Com esses dois scores, você vai entrar na tabela 6. E vai fazer, então, aqui, né? Vai entrar na tabela, imagina lá que o teu score, o teu score C foi 5 e o teu score D foi 4. Então, você vai encontrar aqui que o teu score, o teu grande score aí vai ser, então, o valor de 5. Esse valor de 5 aí, digamos que ele vai, de alguma forma, te resumir a tua postura. Vocês percebem aqui, né, que esse valor de grande score, ele oscila entre o mínimo valor que ele tem, que é 1, e o máximo que ele tem, que é 7. De acordo? Então, à medida que os scores vão subindo, o score C e o D eles vão subindo, então o teu índice de grande score também ele vai aumentando, né? Se eles vão diminuindo, ou seja, se você está numa posição mais saudável, mais tranquila, esse índice ele vai caindo. Ok. Opa. Quer que eu tinha sublinhado aqui alguma outra coisa que não estou vendo. Aqui, tá? Aqui, olha só. Quando você obtiver esse valor final aqui do Grand Score, então ele vai fazer, né, ele vai propor umas ações a serem tomadas, tá certo? Se você der uma olhada aqui no paper, depois vocês leem esse paper aí com mais calma, vocês têm umas ações a serem tomadas. Então, ele diz aqui, por exemplo, se o teu Grand Score está entre 1 e 2, a posição aqui está em amarelo, está sublinhada em amarelo aqui. Então, o teu grande score entre 1 e 2, então é uma posição, né, uma postura aceitável, né, uma tarefa aceitável. E ela não é uma tarefa que não vai precisar ser mantida nem repetida por longos períodos, tá certo? Então, sendo assim, olha aqui, ó, em amarelo aqui, Action Level 1, né, qual é a ação que deve ser tomada, digamos assim, né? Então, ele está dizendo que se a Action Level é 1, ou seja, que o teu score, teu grande score está entre 1 e 2, indica que a postura é aceitável e que não se mantém nem se repete por longos períodos. No caso da tua action level, o teu score for 3 ou cair nessa action level aqui, número 2, que indica, né, que você tem que fazer umas pesquisas aí para ver se você pode modificar essa tua ação.
e que você precisa realizar mudanças, né, mas são requeridas, são necessárias mudanças, mas você não tem uma pressa muito rápida de realizá-las. Se a tua ação, se o teu score estiver entre 5 e 6, indica que você deve fazer também uma investigação e que mudanças são, né, necessárias, né, o mais rápido possível, né? Esse é o caso da Action Level 3, né? Qual é a ação que você tem que tomar. E finalmente a mais urgente de todas, que é essa Action Level 4. Caso o teu grande score, então, ele esteja no valor de 7, indica que você tem que, né, averiguar o que está acontecendo e pesquisar que outras opções você tem para substituir esses tipos de movimentos, e você precisa fazer essa mudança imediatamente, né? A Action Level 4, quando esse score está dando 7, significa que a tua postura ela está aqui, ó, aqui no final da página, aqui, ó, quando o teu grande score está em 7, significa que essa postura está perto, né? Ou já no final da faixa de movimento, ou seja, o teu braço, o teu punho, o teu tronco já estão chegando no final da faixa de movimento, e certamente não é uma posição boa para você realizar uma determinada tarefa. Então, se você vê, estas aqui são as conclusões que ele chega, né? Na realidade, o que ele vai chegar é a concluir 4 action levels aí, esses níveis de ação que você deveria fazer. Mas o que eu acho interessante disso é que ele está levando uma postura, ele está levando uma ação muscular, se ela é repetitiva, se ela é mantida, ele está levando uma questão de cargas, né, de pesos, que em geral se trabalham aí dentro do chão de fábrica, a valores quantitativos, né? E você poder tomar ações e te ajuda a tomar decisões do que deve fazer e até em que item você pode melhorar, né? Olha, determinada tarefa, determinado processo, ele está trabalhando com o braço, sei lá, aquele primeiro valor lá que a gente estava falando sobre o ângulo no ombro, né? Que seria, no caso ali, o braço, o upper arm. Esse ângulo está muito grande, temos que tentar diminuir, então você pode fazer com que a pessoa suba num caixote para trabalhar, e então o produto que ela está trabalhando fique mais baixo e ela não precise levantar tanto o ombro, ou trabalhar com uma ferramenta mais comprida para que ela não tenha que mexer o ombro, enfim. Aí vai ter que ser uma questão de você poder medir ou ver como é que você pode diminuir cada um desses índices de tal forma a que o resultado final dele caia em um nível de ação menor, né, diferente. Tem aqui um parágrafo que eu acho que é bom também a gente dar uma analisada, porque isso aqui é bem interessante com relação a que o corpo humano é bastante complexo, né? A gente está fazendo aqui uma questão, vocês percebem, foi uma simplificação bastante grande, né? Foram valores ali bem, né, tomados a grosso modo ali. Estamos classificando, né, toda a complexidade do corpo humano para, no final das contas, em quatro opções ali, né, em 4 níveis de ação. Então ele diz ali, olha, o corpo humano ele é bastante complexo e é um sistema que se adapta. Então, métodos simples como este que a gente está usando aqui, eles não podem tratar da questão postural e dos efeitos da carga no corpo, né? Simplesmente esses métodos vão nos ajudar. Olha, ele diz ali, olha, esse método, né, o RULA, este método, esse sistema aqui, ele vai fornecer para nós uma guia que vai ser desenvolvida, né, para encontrar questões de limites e de situações extremas. Mas existe uma série de fatores ali que estão se combinando que vão, né, contribuir para que essa postura, essa tarefa, ela seja adequada ou não. Mas, sem dúvida, esse tipo de métodos, esse tipo de sistemas nos ajudam a quantificar, a ter uma boa ideia dessa minha tarefa que eu estou analisando, ou se eu estou comparando 2 tarefas, ou se eu estou tratando de otimizar o conforto do meu operário. São quantificações que ajudam bastante, tá certo? Já estão estabelecidas aí como métodos na ciência, e as tabelas estão ali feitas. Você percebe o que eu acho interessante disso aqui no caso das nossas medidas ali da biomecânica. Você pode calcular essas medidas ao longo de um movimento, tá certo? Então a pessoa está fazendo, o funcionário, ela está fazendo um determinado movimento.
com uma ferramenta, pintando uma peça, soldando, levantando uma caixa, não sei. Você pode, através dos métodos que a gente tem analisado ali, de captura de dados ali, usando o próprio tracker, depois que ele faz aquele movimento, você pode pegar aquilo ali, aqueles marcadores, medir os ângulos da postura da pessoa, em função de cada um desses ângulos poder determinar quais seriam as notas aqui que a gente viu, né? Daquela figura que eu disse que era mais importante, essa aqui você vai conseguir encontrar ali onde estão os X vermelhos ali, você vai poder colocar uma nota ali, né? Porque, olha, você vai poder medir através da cinemetria cada um desses ângulos e classificar, ó, é maior que 20, é menor que 20, é maior que 60, não é? Então, que nota que ele vai cair? E, em função disso, você pode até, esses valores, esses índices vão estar mudando a cada instante, né? A pessoa está se mexendo, então, olha, agora o braço estava em 20 graus, mas agora já está em 22. Então, esses valores, eles podem ir mudando durante o tempo e eu acho que é uma contribuição interessante você poder fazer uma análise dessas em algum tipo de tarefa, com o objetivo de você comparar essa tarefa com uma outra ou aplicada a um determinado produto e você poder comparar ela a um outro tipo de produto. Você tem uma forma de quantificar estabelecida aí, né? Então, era isso aqui que eu queria falar para vocês já como último tema ali da nossa disciplina aqui. Existem outros métodos, né, que vocês também conseguem utilizar para avaliar diferentes processos. Seria uma questão de fazer uma procura bibliográfica aí. Eu vou até passar para vocês uma dissertação também que fala sobre isso aí, uma dissertação de mestrado sobre alguns outros métodos que existem também para você avaliar essa postura ou para você poder avaliar uma determinada tarefa de um operário no chão de fábrica. Com relação a esportes, isso não conheço muito, mas certamente deve ter alguma coisa que indique, né? Dado que nós conhecemos a postura da pessoa, conseguimos medir os ângulos, usando lá o que a gente já conhece, podemos medir até velocidades, podemos medir torques, né? Vimos ali como fazer isso aí na última vez. Então, são ferramentas que estão aí colocadas que nos ajudam a fazer comparações. Beleza, pessoal, era isso aí o que eu queria comentar para vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Por enquanto está ok, professor. Como é que é? Por enquanto está ok. Certo, beleza, ótimo. Com relação aí ao que vocês estão pensando em fazer de artigo, né? Aquela questão da outra semana, se vocês tiverem aí alguma coisa, quiserem me mostrar antes, né? Fiquem à vontade aí, me mandam um e-mail, a gente marca uma hora e conversa para ver se eu posso dar alguma orientação para vocês, talvez medirem uma coisa de uma outra forma, ou considerarem algum outro movimento, ou simplificarem ou complicarem o que vocês estiverem fazendo. Estamos conversando, estamos aí e é só entrar em contato aí e a gente conversa. Então é isso aí, pessoal. Não tendo. Pode falar, pode falar. Só mandei um link ali de uma. Acabei vendo uma reportagem que saiu semana passada sobre a antropometria ali, a diferença das dimensões das pessoas, enfim. Eu só queria compartilhar, achei bastante interessante. Vamos ver aqui, folha. Isso. Vamos ver ali. Opa, lembra que a gente falou sobre os holandeses aí a vez passada, não foi? Sobre aquele site de antropometria? A má nutrição durante os anos escolares pode ser uma das principais causas para uma diferença de estatura de mais de 20 centímetros. Mas bem, é que realmente os holandeses são os mais altos, né? Sim. Lá embaixo ele até mostra algumas as diferenças, né, das pessoas em diferentes países, então é bastante interessante. Uhum. Inclusive em relação à idade, né? Uhum, certo. Ah, bacana, bacana. E o Brasil tem que em 64 do ranking.
Montenegro? Onde fica isso aí? Montenegro? Isso é perto ali da Eslovênia, da Isso, Tchecoslováquia, por ali, né? antiga Sérvia e Montenegro e antiga Iugoslávia. Isso, Iugoslávia, isso aí. Bósnia e Herzegovina também é ali do lado? Também é. Estônia já fica mais longe. Bacana. Pá, 1,82 de média é bastante coisa, hein? É muita coisa. É, 1,75. Bacana, interessante isso aí. E olha, isso aqui é atual? Tu falaste da semana passada que saiu isso aí? Saiu dia 6 agora. Uhum. E eles dizem o quê? Que eu não li agora, mas que é com relação à alimentação, é isso? Na verdade foi um levantamento antropométrico bastante grande e eles compararam aí os levantamentos de vários países, né? Uhum. E aí eles levantaram essa possibilidade de que essa diferença está também na alimentação, tá, enfim, em vários elementos, né? Bacana, olha lá, o chinês comendo com palito, ele não tem como engordar, cara. Imagina quanta comida ele pode comer em 5 minutos com aquele palito ali, não rende. Bacana. Joia, joia. Até isso, né? Se vocês quiserem dar uma questão, uma pesquisada com relação a isso aí, medir alguma coisa, eu acho. Aquele site holandês lá que eu passei a vez passada para vocês, que a gente conversou, eu acho uma coisa bem bacana, assim, que eu não vejo aqui no Brasil, né? Uma Sim, informação dessa aí. Seria uma coisa, sim. né? Claro que é um trabalho grande, né? Porque colher aquele monte de dados e tal, mas se você vê na realidade, né? Você faz isso aí com uma câmera, você colhe os dados, você não vai ficar pegando cada pessoa e colocando o metro de costureira nele para medir ele, não. Você coloca a câmera e vai passando, né? Você consegue mais ou menos fazer isso de forma mais ou menos rápida. É uma coisa bacana de fazer, né? Que não existe essa informação muito aqui no Brasil. Mas Aham. legal, legal. Bacana. Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma questão? Tudo certo? Beleza, pessoal. Então ficamos assim. Qualquer coisa é só dar um toque aí, a gente conversa, marca uma reunião aí e olha aí, senão a gente se vê então na próxima quarta aí com as apresentações de vocês. Professor, Opa, pode falar? podemos conversar 5 minutinhos agora, só para eu dizer o tema que eu estou pensando do artigo? Pode ser, pode ser. Depois que a gente Beleza. acabar agora aqui, pode ser, sem problema. Obrigado, professor. Até mais. Ok, então. Um abraço a todos aí, estamos conversando. Valeu. Tchau, tchau. O professor também queria conversar um pouquinho depois, pode ser depois então do Ricardo? Isso, vamos ver. Agora são 2h20, Márcia. Será que umas 3 horas? Será que tá por aí? Pode ser, aham. Sim. Pode ser. Eu acho que vai ser bem rápido, é mais a gente ver se o que eu estou pensando em fazer faz sentido, assim. Não tem muito para mostrar. Não, tá tranquilo, mas só para dar tempo também para mim. Sim. Pode ser 3 horas, Márcia? Para ti tá bom? Pode ser sim, Pode aham. ser. Me dá um toque aí caso eu esqueça aí. Não vou esquecer, né? Mas me dá um toque aí, a gente conversa 3 horas então. Tá, pode Beleza. deixar. Tá ok. Deixa eu só sair daqui. Testa. Beleza. Sobrou um... Pode falar. tá sendo gravado, hein? Mas tudo bem, né? Não tem problema. Vamos tirar.